Controle social das ações de saúde, que também é um tema que nós vamos encontrar lá no SUS, nos princípios do SUS, né? A reforma sanitária fez surgir no cenário brasileiro o Sérgio Arouca, que era um médico sanitarista, que foi parte da luta tanto pelas diretas já, enquanto estudante, quanto pela reforma sanitária brasileira. Ele participou de perto de todas as conquistas que envolveram a reforma sanitária. Ele apresentou o documento Saúde e Democracia, que era o documento com propostas para a melhoria da saúde da população, e ele presidiu a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde viemos a conhecer e escrever o que seriam as bases do SUS. O movimento de reforma sanitária propôs alternativas para um novo sistema de saúde com características democráticas. Os envolvidos com o movimento tiveram a oportunidade de expressar, lá em 1979, suas insatisfações durante o primeiro Simpósio Nacional de Saúde. Nesse simpósio, houve a elaboração de uma proposta de reorientação do sistema de saúde, tendo como finalidade a estruturação de um sistema único de saúde. O que seria esse sistema único de saúde? Aqui a gente está falando das bases do que a gente conhece como SUS. E essa ideia de características democráticas vão estar impregnadas no SUS quando ele trabalha o princípio de igualdade, de universalidade e de equidade. A tese do doutorado do Sérgio Arouca se chamava O Dilema Preventista, Contribuição para a Compreensão e Crítica da Medicina Preventiva. E essa tese dele vai fornecer os fundamentos teóricos estruturantes para a constituição do que o nosso Ministério da Saúde e do que o nosso SUS vai conceituar como sendo saúde. Essa informação aqui que eu trouxe para vocês foi... Cortem esse pedaço, gente. Vamos começar de novo. Percebam essa informação aqui. A mortalidade infantil no período de 10 anos, entre os anos de 63 a 73, aumentava. E entre as características entre as causas estavam o sarampo, a varíola e a diarreia. Em 1974, de cada 1.000 crianças entre 0 e 4 anos, 33,78% morriam antes de completar 1 ano de idade. Por que eu quis trazer essas informações aqui para vocês? Para mostrar o quanto o nosso quadro de saúde ele era defeituoso, o quanto ele deixava a desejar. Nós tínhamos uma mortalidade infantil altíssima por causas totalmente evitáveis, que eram justamente doenças infecciosas para as quais a gente tinha vacina. Já existiam as vacinas para essas doenças. A gente não tinha ainda, era um programa de vacinação estruturado que fizesse com que essas vacinas chegassem à população, principalmente à classe mais baixa, que era aquela que mais morria, principalmente de diarreia. Percebam que mortalidade por diarreia significa falta de acesso a saneamento básico, falta de acesso à alimentação de qualidade. E tudo isso veio se desenrolando durante esse período da ditadura militar, e a reforma sanitária buscava resolver todos esses problemas, não apenas dar a vacina para essa população, para que ela não tivesse mais varíola ou sarampo, mas também permitir que essa população tivesse acesso ao esgotamento sanitário adequado, tivesse acesso à alimentação de qualidade e suficiente, para que as crianças parassem de morrer. No ano de 1986, o movimento sanitário ele vai se intensificar e vai ser convocada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que todo profissional de saúde deve conhecer e saber de sua existência, já que é de lá que vão surgir as bases do nosso sistema de saúde. E a 8ª, ela visava discutir uma nova proposta de estruturação da política de saúde para o Brasil. Perceba que nós já estamos em 86, já foi findado o período da ditadura militar, nós já estamos no período de democracia novamente, né?
O encontro ele vai resultar em propostas de reformulação do Sistema Nacional de Saúde, que foram documentadas e ficaram conhecidas como Projeto de Reforma Sanitária Brasileiro. Esse projeto de reforma sanitária brasileira, esse documento que a Oitava de Saúde deu origem, vai ser justamente transformado em 1990 no que a gente tem hoje na Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. Eu trouxe aqui uma frase do Sérgio Arouca, que eu acho bastante interessante para a gente compreender um pouco desse contexto. Ele vai dizer que está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da saúde. A reforma sanitária brasileira... Só apaguem esse pedaço, vamos começar novamente daqui. Eu trouxe aqui uma frase do Sérgio Arouca, um trechinho do que ele falou no seu discurso, que eu acho muito importante para a gente entender o cenário daquela época, né? Ele vai dizer o seguinte: está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da saúde. A reforma sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema saúde e democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais e organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Por que é importante a gente refletir sobre essa fala do Arouca? É que ele vai dizer aqui que foi garantido por meio de uma emenda popular. Na nossa Constituição, a gente vai ter a base legal do SUS, principalmente nos artigos 194, 195 e 196, em que ele vai falar que é direito do Estado, que é dever do Estado e que é direito de todos o acesso à saúde. E isso só vai estar lá presente na Constituição devido à pressão que a reforma sanitária, que o movimento de reforma sanitária brasileira fez na nossa sociedade. A pressão que os reformistas, né, eles fizeram foi tão forte e foi tão necessária que acabou que na 8ª de Saúde, pela primeira vez, a gente tinha políticos presentes. Até então, essas conferências contavam apenas com acadêmicos e com a população civil. Nunca com políticos. Pela primeira vez na 8ª, a gente vai ter a presença de políticos. E isso vai resultar no que a gente tem hoje como o SUS, e o SUS é uma política também social, já que ele veio do povo, já que ele veio por uma emenda que foi posta ali por uma necessidade do povo e pelo povo. E a gente vai entender o SUS não como uma política de saúde unicamente, mas também como uma política social. Algumas informações aqui sobre a conferência, né? Ela aconteceu em março de 86 em Brasília e foi considerada um dos eventos políticos sanitários mais importantes da história da saúde. Foi o marco do movimento da reforma sanitária, né? Foi seu auge. Ela reuniu mais de 5.000 pessoas e definiu as estratégias a serem defendidas na Constituinte de 88. Percebam que em 1988 é o ano que a gente vai ter a nossa nova Constituição. Sempre que a gente tem um período de quebra da democracia, um período onde a democracia sofre uma ruptura, é necessário que se faça uma nova Constituinte e se escreva uma nova Constituição para o Brasil. O que vai se colocar na Constituição, nesses artigos que eu acabei de citar, vai vir da 8ª de Saúde, vai vir desse movimento. Ela também aprovou os textos sobre saúde que seriam posteriormente incluídos na Constituição Federal de 1988. Quais eram as propostas básicas que foram retiradas da 8ª? Era o reconhecimento da saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Direito de cidadania no sentido de que se você não tem um acesso à saúde garantido e de qualidade, você não pode ser entendido como um cidadão completo. A defesa de um sistema único de acesso universal, igualitário e descentralizado. Único no sentido de ser um único serviço que prestasse todos os tipos de assistência à saúde, de acesso universal para todos, igualitário, que prestasse o mesmo tipo de serviço para todo mundo, e descentralizado no sentido de que ele chegasse a todos os pontos do país e que a sua organização hierárquica se estruturasse da base para a ponta e não o contrário.
Descentralização administrativa e financeira por estados e municípios, dando a estados e municípios capacidade de organizar esse sistema, de observar as necessidades populacionais da sua região especificamente, e promoção do controle social pelo Estado. Quais foram os resultados que a oitava obteve? Como resultado central, a gente teve o estabelecimento de um consenso político que permitiu a conformação do projeto de reforma sanitária através de 4 aspectos principais, que é o conceito abrangente de saúde, abrangente, no sentido de que a gente não vai entender saúde apenas como bem-estar físico, mas também como bem-estar social e o bem-estar mental. A saúde também vai passar a ser entendida como direito do cidadão e dever do Estado. A instituição do Sistema Único de Saúde e também a participação da comunidade exercendo o controle social. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse controle social quando formos discutir melhor o nosso sistema de saúde. Esse conceito abrangente de saúde, ele vai, em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Isso aqui, esse conceito abrangente aqui, que vai incluir todos esses aspectos que eu acabei de falar, é o que a nossa Constituição e o nosso Ministério da Saúde vão enxergar como sendo o conceito de saúde mais abrangente, que vai incluir todos esses determinantes sociais para que você possa ter um estado de saúde considerado adequado. O artigo 196 da Constituição, que eu acabei de falar, vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quais são as bases teóricas, né? De onde que surgiu a fundamentação teórica para a reforma sanitária brasileira? Ela vai ter sua origem, apesar do movimento de forte participação popular, ela vai ter sua origem teórica, né? A sua origem teórica nas universidades brasileiras. Ela vai ter uma abordagem histórico-estrutural. Lembra que a gente falava, lá nas nossas primeiras aulas, que a gente falava que o Marx tinha uma abordagem do materialismo histórico, né? A reforma sanitária brasileira, em sua base teórica, vai ter uma base bastante marxista. Os problemas de saúde, eles vão ser determinados, eles vão ser enxergados e postos como existentes na reforma universitária de 1968, em que as universidades passaram a ser obrigadas a ter um departamento específico de medicina social. E aí a gente passou a enxergar, através dessa reforma sanitária, dessa reforma universitária, dos departamentos de medicina social, a gente passou a enxergar os determinantes sociais de saúde da população brasileira, e não apenas mais que os determinantes físicos. Esse movimento sanitário, ele teve vertentes no movimento estudantil, teve também a participação dos médicos residentes que vinham dessa escola de medicina social e teve também a participação da academia, dando seu referencial teórico. O movimento estudantil, ele vai levar a difusão da medicina social, trabalhando o lema democracia é saúde ou saúde é democracia. Os médicos residentes, devido à sua atuação muito política, eles vão enxergar como seriam as relações de trabalho ideais que existissem. E essas relações de trabalho ideais foram postas também dentro da nossa organização do que é o SUS. Para a próxima aula, pessoal, a gente vai discutir um pouquinho do SUS. Vamos conhecê-lo, seus principais artigos, o que é que ele prega. Mas o que é importante tirar dessa aula aqui? Que a reforma sanitária brasileira trouxe a fundamentação tanto teórica
Apaga esse pedaço, pessoal. Vamos de novo. Pessoal, o que é importante a gente levar desse momento aqui, dessa aula aqui, que a reforma sanitária brasileira, ela vai trazer a base do que vai constituir o nosso SUS. E a gente vai estudar um pouquinho do SUS, um pouquinho mais a fundo na nossa próxima aula, onde vamos ver os seus princípios, os seus objetivos e diretrizes e também como ele se organiza.